Tem gente que acha que é muito legal considerar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. E está apoiando os Estados Unidos porque acha que se Comando Vermelho e PCC se transformarem em grupos terroristas, o Trump vai invadir o Brasil e vai dar o poder para os Bolsonaro. Os patriotas querem intervenção de um país estrangeiro que onde quer que tenha se metido nos últimos anos só fez bobagem. Vídeo Irã, né? Conseguiu criar um problema global sem necessidade nesse momento e não consegue nem resolver os problemas internos em casa. Inflação explodindo, desemprego acelerando, vai perder as eleições de meio de mandato. E aqui os nossos patriotas, que se dizem patriotas, mas usam bandeiras dos Estados Unidos, eu nunca vi isso, apoiam taxação contra a economia brasileira para quebrar as empresas, para quebrar o agronegócio e continuam insistindo com essa temática. Agora a saída deles, que segundo Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foi organizado por eles, com apoio do Flávio Bolsonaro, é de taxar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Primeiro que organizações terroristas, isso o direito internacional define, são grupos que atuam na base da ideologia, da religião, querem alterar governo, querem incidir politicamente, querem alterar sistema, querem destruir um outro grupo porque discordam do aspecto religioso. Isso define terrorismo. Não é o ato de violência em si, não é explodir caminhão com combustível em frente ao aeroporto internacional de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022, como fizeram os bolsonaristas. Poderia considerar isso terrorismo, hein? Mas por quê? Porque tem a questão ideológica. Ali, no caso dos bolsonaristas, é terrorismo. Por quê? Envolve ideologia, envolve política. Mas em relação ao PCC e Comando Vermelho, eles são organizações criminosas que têm como objetivo lavagem de dinheiro, domínio de território. E se nós combatermos como grupos terroristas, nós estaremos dando o remédio errado. Em nível dos Estados Unidos, ao invés de atuar com o FBI, vai atuar a CIA. Não será mais a força policial que atuará na investigação. Será uma força de invasão. A gente sabe que o objetivo dos Estados Unidos não é combater o tráfico de drogas, nem organizações criminosas. Caso contrário, não teria um secretário de Estado que admite com todas as letras que cheira cocaína em cima de uma privada. E ele disse isso abertamente numa entrevista. Que ele não pegaria bactérias porque ele sempre cheirou a cocaína em cima de uma privada. É o secretário de Estado do Trump. Se a preocupação do Trump fosse combater o tráfico de drogas, ele não teria libertado um traficante condenado à prisão perpétua. E ele libertou. Se fosse a preocupação dele o tráfico de drogas, ele não teria como política exportar, através da indústria bélica dos Estados Unidos, armas para as facções do México, por exemplo. Então a gente sabe que o objetivo real é invadir países e retirar riquezas, drenar petróleo, drenar minérios, atrapalhar o desenvolvimento de uma nação independente e soberana. Esse é o objetivo da extrema-direita trumpista. E disse com todas as letras que a América Latina é quintal dos Estados Unidos. O secretário dele falou isso, que a América Latina é quintal dos Estados Unidos. Aí eu quero entender o que leva político brasileiro ou supostos patriotas brasileiros a defenderem que são quintal dos Estados Unidos. E eu não estou falando que tem que ser contrário aos Estados Unidos. Eu estou dizendo que a gente não pode submeter a ser quintal. E a burrice é tão grande que qualquer pessoa sabe que um país que possui grupos terroristas recebe sanções internacionais. Não vem mais investimento estrangeiro, não tem mais aporte de dólares no Brasil. As empresas terão uma dificuldade gigantesca de fechar acordos comerciais. Vai prejudicar a economia nacional e a inserção do Brasil no cenário internacional. Mesmo que troque o Lula, vai prejudicar o país, a nação brasileira, que deve enfrentar os grupos criminosos de uma forma eficiente e lógica, e não simplesmente submetendo a interesses estrangeiros que têm como foco retirar as riquezas nacionais e interferir no desenvolvimento nacional. É isso que defende o Bolsonaro e seus filhos, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a extrema-direita. Se submeter aos desejos dos Estados Unidos e não do povo brasileiro. Então a gente tem que denunciar isso, tem que fazer algo a respeito, porque caso contrário, daqui a pouco começam a cair mísseis na casa das pessoas, vão matar criança, vão fazer atentado em escola. E aí os patriotas bolsonaristas, o Flávio Bolsonaro, vai aplaudir e vai dizer: ai, o Brasil é o seu capacho, meu dono Trump. Pelo amor de Deus, eu espero que a direita brasileira tenha o mínimo de decência e não aceite esse tipo de política ridícula que está sendo proposta. Muito obrigado.